Começando então, hoje a gente está no 7º encontro, né, de Jesus, e a gente vai falar sobre uma história que está no capítulo 12 do livro de João. É um encontro diferenciado. Assim como Jesus teve um encontro lá em Marcos capítulo 5, onde ele vai até a casa de Jairo e as pessoas falam que a filha de Jairo já estava morta, e algumas pessoas ali, o termo que é traduzido é riram dele, porque o que ele ia fazer agora? Demorou demais para chegar. E quem seria ele? Que importância ele teria tão grande? De que ele faria agora? Que a menina tinha morrido, né? E naquele encontro de Jesus entrando naquela casa, está lá em Marcos 5, né? Quem quiser ler, Jesus ressuscita, né, aquela menina, filha de Jairo. A gente tem outro encontro também que é bem marcante, está em Lucas capítulo 7. Jesus e seus discípulos, né, vinham, quem sabe, de um lado da rua e do outro lado vinha um cortejo fúnebre na cidade de Naim, e uma viúva estava ali. Um cortejo fúnebre, seu filho estava morto naquele caixão. Né, então, aquele encontro ele também produziu vida, né, aquele menino foi ressurreto. Então a gente sabe que todo encontro com Jesus ele produz vida. Eu costumo falar aqui que tem muitas coisas que a gente vê no visível que elas se manifestam de coisas que acontecem no invisível. E a gente precisa ficar prestando atenção nessas coisas, porque elas vão dizer muito sobre o desenvolvimento da nossa fé. Então esses dois casos aqui são coisas do visível, viram, né? Pessoas que estavam mortas e voltaram a viver. Eu creio que Jesus é o mesmo, né? Ontem, hoje e sempre, ele tem esse mesmo poder, só que esse Jesus, ele é um Jesus que ressuscita mortos, mas também ele ressuscita vivos. Então nós cremos que da mesma forma que visivelmente pessoas estavam mortas e voltaram à vida, os nossos pecados, as faltas de restaurações, as certas distâncias que mantemos de Deus também vão nos matando espiritualmente, e nós precisamos de ressurreição também nessas áreas. Estão comigo? Então essa história está em capítulo 12 do livro de João. Eu vou ler aqui, quem quiser acompanhar comigo, quem quiser acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler do... Desculpa, eu falei 12, não. 12 é a semana que vem. Essa semana é 11. Está no 11, do 38 até o 44. 7º encontro de Jesus. Quem lembra aí, o primeiro foi com Nicodemos, mulher samaritana, a cura do filho de um oficial. Quarto foi... Esqueci agora, vamos de novo. Paralítico de Betesda. O quinto, cego de nascença. O sexto, a mulher adúltera, cego de nascença. E agora a gente está Lázaro. E semana que vem a gente vai falar sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Que ela está nessa história aqui também. Ela faz parte dessa história. Encontraram aí? João capítulo 11. 38 a 44, que fala assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alto grito: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe ele ir. A primeira vai ser a 4ª vez que eu prego essa mensagem, né? E ela está aumentando, né? A primeira vez que eu preguei era só Lázaro, né? A ressurreição de mortos e vivos. Segunda vez preguei lá no Monte Serra, né? Usei um termo novo que pegou para alguns, né? Que era roladores de pedra. Os roladores de pedra são pessoas que estão perto de Jesus, elas ouvem Jesus e elas participam dos milagres na vida de pessoas. Boa esse termo, né?
estão perto, eles ouvem Jesus e eles participam dessas restaurações, eles participam das ressurreições, né? Da apresentação da vida, porque estão perto de Jesus. Eles ouvem, vão lá, obedecem e rolam pedras, né? Para que pessoas sejam salvas. Aí a terceira vez foi aqui, foi na internet, né? A gente falou bastante sobre roladores de pedra. Só que eu encontrei um termo bem interessante aqui também nesse texto e eu gostaria... Não gostaria, não é uma recomendação, mas se ele pegasse, eu acho que seria um termo que fala muito, né, para o estilo de igreja que a gente quer ser, e já está sendo, né, que é os desenroladores de faixa. São aqueles que fazem parte da restauração daquilo que Jesus vem fazendo na vida das pessoas. Então, né, eu quero trazer pelo menos alguns cenários aqui, como eu falei antes, né? Quem sabe é um microambiente que a gente vai ver aqui, né? De uma passagem bíblica onde reflete muito do que é a igreja. Jesus, né? Jesus ele participava de um GT que acontecia ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. As visitas de Jesus, o que acontecia naquela casa é muito parecido, né? do que acontece hoje, né? Nos nossos pequenos grupos. Intencionalmente a gente se reúne em casas. E para aquilo ter um sucesso, a presença de Jesus tem que estar lá. Por isso que nós damos a palavra, oramos, invocamos Ele, né? E o Espírito Santo tem nos dado a certeza que nós temos tido a companhia dEle nas nossas casas, né? Então era uma família que tinha já intimidade, conhecia Jesus, Jesus frequentava a casa deles. E num dado momento um irmão fica doente. Eles mandam essa notícia, Jesus estava em outra cidade, não estava muito longe. Havia uma expectativa que Jesus parasse o que estava fazendo. E quando Jesus volta para aquela cidade, vai visitar naquela família, já não tinha mais o irmão ali, né? Eram suas duas irmãs, Marta e Maria. E elas dizem para Jesus a mesma coisa, né? Se você for acompanhar no texto, né? No início do texto, elas falam... Era o mesmo o consciente coletivo. Se Jesus estivesse ali, poderia não ter acontecido. Só que Jesus não estava ali, pessoalmente. E Lázaro está agora enterrado. Tinha uma pedra grande e Lázaro estava morto. E antes de Jesus falar, né, que Lázaro vem para fora, ele já tinha tido uma conversa com ela falando sobre que a glória de Deus, ela prefere ambientes assim para se manifestar. E ele também fala que ele era a ressurreição e a vida. Quem cresce nele não morreria, mas teria a vida eterna. E ele pergunta para elas, né, vocês creem nisso? Só que a concepção delas elas estavam entendendo que isso aconteceria lá no último dia, né? Que ele continuaria naquele lugar morto, né? Como a gente vai usar aqui o Apocalipse 1:18 para Páscoa, dando um spoiler aqui. Lá em Apocalipse a gente lê, né? 1:18 que ele fala, né? Eu sou aquele que vive, estive morto, mas ressuscitei, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Mas naquele momento ali ele não tinha ainda sido crucificado, não tinha ressurgido. Então estava ali num processo das pessoas entenderem ainda, né, que Jesus era Deus. Então eu quero falar um pouco sobre Jesus, quero falar um pouco sobre estarmos mortos no nosso pecado, quero falar um pouco sobre Lázaro, quero falar sobre os roladores de pedra e também quero falar sobre os desenroladores de faixa. Um microambiente de igreja, né? Então vamos começar por Jesus. João capítulo 1 é como se fosse o Gênesis capítulo 1 do Novo Testamento. Tudo na palavra é sobre Jesus. Jesus é a palavra. João capítulo 1 fala assim, ó, no princípio aquele que é a palavra, Jesus estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E quando a gente vai vendo a palavra, a gente sabe que ele que sustenta, ele é o autor da vida. Então nós temos, né, nesse microambiente, aquele que sustenta a realidade de todas as coisas. Jesus. E nós temos Jesus aqui, não temos? Então Jesus ele é fundamental para que o lugar esteja com avivamento, abundância de vida. Para mim, de forma pessoal, minha opinião, avivamento significa abundância de vida. Quando nós vemos um lugar que tem muita abundância de vida, de quem é Jesus, muito amor, está acontecendo um avivamento. Então, para a gente ser uma igreja viva, nós
precisamos de Jesus. Nós precisamos da manifestação dele, nós precisamos do poder dele. Nós precisamos encurtar todas as distâncias, né? Existem alguns termos aí que falam criacionismo teísta e vários termos para dizer que as pessoas acreditam em Deus, mas não são discípulos de Jesus. Nós não só acreditamos em Deus, entregamos a nossa vida, Ele é nosso Senhor, Ele habita dentro da gente, nós somos discípulos dele, e tudo que fizemos nessa terra é para encurtar a distância, para que a imagem de Deus apareça em nós, já que fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. Vocês estão comigo? Então, primeiro, Jesus. Segundo personagem, Lázaro. Lázaro era um homem cheio de vida, amigo de Jesus. Estava muito próximo de Jesus. Mas nesse momento eu queria trazer um pensamento. Lázaro enterrado ali era nós, antes de entender quem é Jesus. Romanos capítulo 3 fala o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando nós não até entendermos, né, quem é Jesus, a gente está submerso em nossos pecados. Por mais que pareçamos que tenhamos liberdade nas nossas escolhas, quando a gente vai ler lá o livro de Efésios, a gente percebe que quando não estamos sobre o senhorio de Cristo, estamos sendo dominados por alguma coisa. Seja uma cultura do mundo, seja um ego, seja forças espirituais do mal, né? É alguma coisa, seja alguma mentalidade, né, que foi sendo gerada, né, durante o nosso desenvolvimento como pessoa. Então, ou estamos sob o senhorio de Cristo, ou estamos sobre o senhorio de alguma outra coisa. E nós entendemos que esse lugar é onde Lázaro estava ali até que rolasse aquela pedra. Então, Lázaro simboliza todos aqueles que ainda não entenderam quem é Jesus e estão mortos espiritualmente. Eu falei muitas vezes essa frase, eu gosto de repetir ela, parece que me dá um sabor especial quando falo. Parece que tem algumas frases que elas ficam palatáveis, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Não somos simples seres humanos tentando ter uma vida espiritual. Todos nós temos uma vida espiritual. Se a gente cuida dela ou não, isso é a responsabilidade nossa. Mas todos nós temos uma vida espiritual. Agora, se ela está viva, cheia de Jesus, ela está morta no escuro, aí quem vai ter que decidir somos nós. Então nós somos seres espirituais, nós fomos criados para uma eternidade. Nós somos seres eternos. A nossa vida aqui, né, enquanto, né, como Paulo fala, nessa barraca, né, nessa estrutura, vai o quê? 70, 80 anos, com boa expectativa. Sabe? Não entendemos o plano de Deus, às vezes, muitas vezes, mas confiamos, continuamos leais quando morre uma criança, um bebê. Mas a certeza que nós temos, como está lá escrito no livro de Tiago, a vida é como um vapor, que aparece por um pouco e logo desvanece. Sabemos que é passageiro, mas fomos criados seres eternos. Nós somos eternos. Se vamos escolher passar a eternidade com Deus ou distante dele, isso são escolhas que nós fazemos em vida. Nós precisamos fazer essa escolha. E até fazemos essa escolha, nós somos nessa história, nesse capítulo, o Lázaro que está dentro do sepulcro. Estão conseguindo? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar com isso, né? Está entendendo, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Você não acha que só a voz dele já não abria aquela pedra, rachar aquela rocha? Né? Não precisava nem falar, né? Eu vi um seriado há um tempo atrás que foi interessante assim e me pegou assim, né? Vendo um pouco da mentalidade que a gente tem em relação aos esforços que Deus tem que fazer para a gente realizar as coisas, né? Para nós, as coisas impossíveis parece que elas ficam difíceis também para Ele, né? Então, estava acontecendo um caos, né? Alguém fez um pedido para Deus e Deus disse, tá, eu vou atender o teu pedido. E aquilo trouxe, estou falando isso aí uma ficção, um seriado que eu assisti. E alguém fez um pedido para Deus e Deus atendeu. E aquilo trouxe uma repercussão mundial. As pessoas estavam se matando umas às outras. Estava um caos. O mundo estava
Um caos absurdo. E aí alguém vai até Deus e pede, né? Pá, por favor, aquilo que foi pedido lá, desfaz isso. E Deus, tá bom. E Deus continua a conversa com ele. Aí ele fala, Deus, mas eu te pedi que se eu pudesse resolver o caos. Não, já está resolvido. Vou continuar conversando aqui. Deus, tu não tem ideia de como que está o mundo. Aí ele, quer que eu faça alguma coisa, né? Aí ele fez assim, tá. E continuou a conversa. Então parece que para nós existe um esforço muito grande de Deus para a gente receber as coisas. Eu já tinha falado que já tinha resolvido, mas parece que precisa de um... Né? Tá, beleza, ó, fiz alguma coisa, mas já estava resolvido. Já estava pronto. Não confunda os nossos esforços humanos para tentar mexer com o impossível com todo o poder que está nas mãos do nosso Deus. Jesus não podia simplesmente ter feito assim a pedra voada, o amigão dele, que era do GT dele, não podia ter feito isso. O que ele faz? Ele convida pessoas para participar dos milagres que ele faz. Eu quero te dizer, isso continua da mesma forma. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos participar do milagre na vida de várias pessoas. Só que para poder participar do milagre na vida de pessoas, a gente precisa estar numa distância curta, senão a gente não vai ouvir o que ele está falando. Então, roladores de pedras são pessoas que escolhem estar perto de Jesus. E estando perto de Jesus, elas ouvem aquilo que ele está falando e participam do milagre na vida de pessoas. E eu posso dizer uma coisa para vocês. É bem bom participar do milagre da vida de alguém. É ou não é? É bem bom batizar alguém aqui, não é? É bem bom tu explicar alguma coisa para uma pessoa, cara, bíblica, e tu vê que aquilo produz uma mudança profunda e acontece um milagre na pessoa. Sim ou não? Vocês estão comigo? É bom, não é? Eu já contei essa história aqui, vou contar, eu acho que tentar contar mais abreviado. Bateram na minha casa um dia, bateram não, né? Apertaram o interfone. Morava na Protásio Alves, 4667, apartamento 14, na época, e alguém apertou lá o 14. E a pessoa não falou o nome, mas se identificou como dono do mercado da frente, o prédio onde eu morava, e falou que perguntou se ali morava um cara que ajudava as pessoas. Ele falou assim, olha, me falaram que aqui mora um cara que ajuda as pessoas. Mesmo que ele estivesse apertando errado, eu ia dizer que era eu, né? Podia ser o outro cara, mas não ia perder a chance, né? Eu falei, com certeza. É o cara que ajuda as pessoas. Ele, olha, eu queria que tu me ajudasse porque tem um cara morto embaixo de umas telhas aqui perto e eu precisava que tu nos ajudasse. Aí eu, beleza, tá. Onde é que eu te encontro? Ele, eu vou voltar para o mercado, depois pode ele falar comigo. Beleza, qual é o teu nome? Ele deu o nome dele. Estou tentando falar menos nomes, tá, Felipe? Desculpa, não podia falar o teu nome, né? Alguém me pediu para não falar tantos nomes, para não ficar na internet lá, mas tudo bem. E ele falou o nome dele, falou que ele era o proprietário do mercado da frente, e tranquilo. Eu falei, não, ótimo, eu resolvo aqui minhas coisas, depois vou ir no mercado. Aí eu fui lá no mercado, chamei, quem é que foi lá em casa e tal. Ele, aquele homem. E ele falou, olha, a princípio está morto, embaixo de umas telhas, num pátio, ali no bairro tal. Eu, não, perfeito, vamos lá agora. Ele, só que eu não vou contigo. Aí eu falei, tá de brincadeira. Cara, como é que tu me fala e não vai? Vamos junto? Ele, não vou ir. Porque é perigoso, tem cachorro, não sabe o que vai acontecer, você não sabe se tem perigo. Então esse cara, ele foi um rolador de pedra, mas ele foi aquele rolador de brita, né? Porque ele só foi e me convidou para fazer alguma coisa, né? Mas está valendo, às vezes a gente participa de uns milagres assim, né? E aí eu fui lá, né? Aí convidei mais na época, um seminarista da igreja, fomos juntos, conseguimos identificar onde era a casa, e realmente, assim, tinha só as pernas, assim, de um homem, né? Tinha umas telhas, assim, encostadas na parede, tinha as pernas de um homem. E aí, quando a gente puxou, assim, as telhas, ele estava deitado, com um blusão acima da cabeça, né? Então foi uma cena bem... Eu tenho um grande amigo que usa umas palavras bem interessantes, né? Um ambiente funesto, terrível, um ambiente... Foi estranho. Tu puxaste as telhas, assim, e ver alguém... E aí... Eu fiquei torcendo que tivesse uma cabeça ali, né? Quando eu puxei o blusão, né? Me agachei. E aí começou a chover, ficou mais tenso ainda. Os cachorros latindo, barro.
Foi horrível. E aí puxei as telhas, e aí puxei o blusão, assim, e tinha uma cabeça ali. E aí eu comecei a mexer, o cara tava gelado, né? Você tá morto, né? Porque quando tá morto, fica mais duro, assim, mais tenso. E aí tava ali a mãe, né? A avó, que depois eu descobri, tinha uns sobrinhos também. E eu pedi para fazer um café bem quente. E aí começou a morar ali, nada. E eu pensei, vamos fazer um café bem quente e doce. Se tá morto, né, não vai acontecer nada. Se tiver vivo, vai gritar, né? Café quente, botei na boca, né? Aí fizeram o café. Aí joguei o café, né, na boca do homem. E aí ele começou a fazer um... Só que interessante, quando ele abriu o olho assim, a gente estava muito perto, estava agachado assim, abraçado nele. Ele abriu o olho assim, ficou me vendo ali. E foi muito especial falar assim para ele assim que a igreja tinha chegado. Que delícia falar isso, né? Tá com alguém assim no teus braços assim, dizer, cara, a igreja está aqui. Tu tá salvo. Tu tá num ambiente seguro. Tu tá nos braços de um discípulo de Cristo. Cara, tem algumas coisas que a gente fala que tem um sabor, né? E aí, na hora de levantar ali, oramos, feliz, né? Levar ele para uma comunidade terapêutica, levar para ele, tirar ele de lá, né? Porque eu descobri também que ele tinha umas fragilidades, né? Alguns vícios, né? Com drogas, com álcool. Vamos chegar ao final da história. Enquanto tentava levantar, orando por ele, esse homem começou o homem que nem se mexia, né? Porque estava duro, começou a fazer uns movimentos que só quem está endemoniado consegue fazer. Porque são movimentos que voluntariamente a gente não consegue fazer com o nosso corpo, né? As articulações não permitem. Então ele começou a pular, chacoalhar, fazer umas coisas. E começamos a orar, né? Porque a gente viu que a partir dali estava acontecendo um problema espiritual, né? O homem foi, né? Algum demônio, né? Alguma entidade, né? A parte do mal invadiu o corpo daquele homem. E aí nós começamos a orar, né? Orei, nada. E a gente sabe que orações poderosas, né? Quem sabe as mais poderosas, né? São aquelas feitas pelos pais, né? Pelos parentes, pelas pessoas, né? E aí eu convidei a avó e a mãe para orar, né? E elas, se elas não tiraram as telhas ali porque estavam com medo, agora sim que estava pior a situação. E aí elas não queriam orar, eu falei, tá, então parece engraçado isso. Eu falei, então tu só fala amém, tu fala em nome de Jesus, alguma coisa assim. Ou glória a Deus, em nome de Jesus. Eu apontava assim, elas gritavam, né? E aí começamos a orar ali, em nome de Jesus. Nós amamos. Nós nos movimentamos, nós cremos no teu poder. Liberta em nome de Jesus. Aí uma gritava, amém, em nome de Jesus. E aí ficou naquela ali, né? Orava, gritava, eu apontava para uma, gritava uma coisa, gritava. Daqui a pouco aquilo foi embora, o cara ainda não conseguia caminhar ainda direito, tinha chovido, né? Fazia uns 3 dias. Levantamos aquele homem, dei um banho, aquele homem como se fosse meu filho. Cara, tem que estar muito afim, cara, de amar alguém para dar um banho em alguém, cara, que está fedendo assim, né? Senão não consegue fazer. Aí pedi pro seminarista que estava comigo na época, um grande amigo, ele foi até a Monte Serra, pegou bastante roupa, né? Vestimos aquele cara, colocamos no carro e vamos para uma comunidade terapêutica. Muito interessante o processo de restauração desse homem, porque eu não entendo por que o fim dele foi como foi. Mas naquele processo ali, no primeiro mês, eu ia visitar ele na comunidade terapêutica, aquele homem já andando, no segundo mês, um dia eu fui lá e estava jogando bola. Barbeado, bem assim, muito bem. Até eu brinquei um dia que eu fui na comunidade terapêutica, né, que se alguém fosse lá para levar quem acabou as visitas, ele estava mais bonito que eu, né? Parecia que ele tinha me trazido, né? O cara bem. Nesse processo, lá por uns 4 meses, entendeu que era Jesus e queria ser batizado. Então a gente tem esse vídeo aí, quem tem interesse, eu posso um dia encaminhar aí. Tem um vídeo, assim, a gente celebrou muito, assim, batizando aquele cara na Monte Serra. Foi alucinante, assim. Contar a história que um cara que morava já há 2 anos e meio numa praça, dominado por álcool, demônios, né, estava restaurado. Foi alucinante, assim, foi um dia de grande festa na Monte Serra. A gente tem esse vídeo, tem essas fotos. Eu gosto de lembrar disso, para lembrar que o poder dele continua o mesmo, né? Esse cara ficou 8 meses na comunidade terapêutica.
No dia do batismo dele, a gente fez uma festa absurda, assim, fiz um almoço, assim, foi uma festa. Esse cara volta da comunidade terapêutica, depois de 8 meses, ele é atropelado, cara, e é morto, e ele morre. Então eu fico pensando assim, né, por que isso, né? Por que não deixou mais tempo, assim, Deus ser glorificado, né, por meio de uma história dessa que eu acho tão interessante, né, tão peculiar, né? A gente não ouve todo dia, né? Mas posso dizer para vocês, quando esse cara voltou para casa, isso que aconteceu aqui com Lázaro, pessoas que foram no funeral, pessoas que já tinham acreditado que ele estava morto, e quando passaram na frente lá da casa deles, eles viram um cara que estava morto, mas estava comendo com a família. E no dia lá que a gente estava almoçando junto com ele, né? Fazendo aquela festa, ele era um Lázaro dos dias de hoje. Porque ele estava morto, recebeu uma nova oportunidade e estava comendo. E estava em família. Aconteceu um caso estranho agora aqui em Santa Cruz, a gente também não tem as respostas, né? A Nai até fez uma leitura, vocês lembram do Alcione que estava vindo aqui com a gente? Lembra do Alcione? Lembra do Alcione? O Alcione veio aqui algumas semanas aqui, né? Foi interessante que antes da gente abrir aqui o prédio, né, funcionar aqui, a gente estava trazendo os móveis para cá e coisa. E eu perguntei para ele, cara, tu sabe o que é isso aqui? Tu sabe quem sou eu? Tu sabe o que vai acontecer aqui? Ele me olhou assim e falou, tu tem cara de ser o pastor, isso aqui vai ser uma igreja, e aqueles caras ali são a tua igreja. Eu falei, cara, tu conseguiu identificar isso? Ele, não, sim, cara, tá na cara que isso aqui vai ser uma igreja, tá na cara. Aí a gente perguntou por quê, o senhor? Ele, não, porque eu sei das coisas, eu entendo das coisas, eu sei quando é uma coisa assim. Aí ele começou a frequentar aqui, a gente serviu de algumas formas, e foi impressionante, assim, que estava no meio das minhas férias, não sei porque eu vim aqui pro prédio um dia, acho que era umas 6 e pouco, 7 horas, e aí liguei o rádio, e na hora que eu ligo o rádio, né, na Gazeta ali alguém está falando, né? Alcione Barros, natural de Santa Maria, encontrado morto numa vala ali no Santa Vitória. Aí pensei, pô, Alcione de Santa Maria é um nome que é muito peculiar, né? Aí já estacionei o carro, parei o carro na rua, entrei na Gazeta ali e disse que ele estava no bolso dele aquele cartãozinho de jardinagem que ele entregava para nós. Lembra que a gente ia fazer uma vaquinha para comprar o equipamento de jardinagem, o celular? Eu lembro que naqueles 40 dias de oração, várias vezes ele veio aqui, orou com a gente, tudo mais. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente não vai escolher, a gente não consegue. O homem não tem poder para acrescentar uma hora que seja na sua vida, está lá escrito em Mateus capítulo 5. A gente não sabe qual vai ser o último dia que nós temos aqui nessa terra. A gente não sabe qual vai ser o último dia que a gente vai conviver com a pessoa que a gente mais ama ou com um desconhecido. Mas o jeito que a gente vai viver esses dias, a gente pode escolher. Se a gente vai escolher numa distância onde a gente veja os milagres de Deus, ou a gente vai viver numa distância onde a gente nem percebe, cara, que a gente participou de nada daquilo que Ele fez nessa terra. E eu quero escolher. Eu quero escolher para você, eu quero escolher para mim, no mínimo, seja um rolador de pedra. A distância de Jesus, que tu ouve quem Ele é, daquilo que Ele fala, tu desfruta de quem Ele é, tu participa de milagres. Mas deixa eu falar agora de um personagem que é novo para mim nessa história, o desenrolador de faixa. Depois que Lázaro ele sai daquele lugar escuro, ele tem um encontro com Jesus. Os movimentos dele ainda estão resumidos. Diz que ele tinha um pano, no rosto está escrito, né? Faixas enroladas. E aí Jesus pede para que pessoas vão ali, né, desenrolem as faixas. Deixa ele ir. Então, dentro do processo, né, da gente apresentar Jesus para as pessoas, tem um processo que é muito importante. Quem sabe é uma das coisas que mais tem abençoado a nossa igreja, né, em Porto Alegre e aqui também, que aqui é o Ministério de Restauração. O Ministério de Restauração é quando a gente se dispõe a amar pessoas e a gente não se assusta com o fedor daquilo que elas estão envolvidas. Eu vou pegar? A gente não se assusta. A gente está tão perto de Deus, a gente ama tantas pessoas que mesmo quando as pessoas abrem para nós algumas vulnerabilidades, a gente não se assusta com aquilo e a gente faz parte, né, da restauração na vida da pessoa. A gente sabe que ninguém aguenta
Ninguém aguenta ter alguém por perto que só conta vantagem. É chato, né? Mas a gente sabe, quando a gente abre as nossas vulnerabilidades, aquilo nos aproxima das pessoas. 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago, capítulo 5, fala ali, né, que há um processo terapêutico de restauração quando a gente abre a nossa boca e começa a falar para as pessoas que estão perto de nós sobre aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Então, cada um de nós aqui tem áreas de restauração que precisam avançar. Nós sabemos que enquanto nós estivermos vivos, até o nosso último dia de vida aqui, vai ter áreas que precisam ser restauradas. E nós precisamos de pessoas para que essas áreas elas passem por um processo mais veloz de cura. Não fazia sentido, não faz sentido Lázaro ter sido, recebeu a ressurreição e andar que nem uma múmia. Lembra que eu falei que tem coisas do visível que lembram o invisível? Tem pessoas que entenderam quem é Jesus, já tiveram uma experiência com a igreja, com os discípulos de Jesus, mas em algumas áreas da vida estão tão enrolado quanto a visão e a imagem que a gente tem, desse cara aqui quando foi ressurreto contra Lázaro. Eu vou pegar? Então, nessa passagem aqui nós temos Jesus, o autor da vida, o Deus Todo-Poderoso. Ele é a fonte da nossa espiritualidade. Ele é o autor da vida. Por intermédio dele foram criadas todas as coisas. Ele é Deus. João capítulo 21 fala que mesmo que todos os livros do mundo não conseguiriam conter, tudo aquilo que ele fez. Então, ele é tudo que a gente imagina e muito mais. Tem Jesus, tem Lázaro, que precisa ressurgir, que está morto nos seus pecados. Tem os roladores de pedra, mas os desenroladores de faixa é que vão trazer a maturidade para a igreja. Se nós não participar do processo de ajudar os outros a desenrolar as faixas e não desenrolar as nossas, a nossa igreja sempre vai ficar num estágio de maturidade, onde alguém faz alguma coisa errada e o outro vai embora. O pastor peca, o pastor erra, as pessoas vão embora. Por quê? Porque o fedor do pecado, o fedor da ferida que ficou ali, assusta. E as pessoas preferem ir embora. A gente sabe que muito da igreja dos anos 80, quando a gente estuda, as pessoas preferiam excluir as outras do que ajudar no processo de restauração. Em vez de convidar para um processo de restauração, falava, cara, tu está excluído. Tu não é digno de andar perto da gente. É como se a santidade da igreja envolvesse pessoas que a gente acha que não tem uma vida com caráter decente. Vai embora. Tu não é digno de estar aqui. É a mesma coisa que a gente está numa batalha, alguém tomou um tiro no pé, o cara tomou um tiro no pé, vamos matar, porque é melhor matar do que ficar tendo que levar esse cara no ombro por muito tempo. Nós precisamos ser uma igreja de desenroladores de faixa, que nós não matamos quem está ferido. Vocês estão comigo? Está dando para entender onde eu quero desafiar vocês? Roladores de pedra, mas também desenroladores de faixa. A gente vai ter que entender em alguns momentos, pela maturidade, às vezes, de uns que estão não melhores, mas mais maduros em algumas áreas, de dizer também que às vezes vocês vão ter que precisar desenrolar algumas de vocês para tentar participar desenrolando no outros. Por exemplo, se tu está lutando contra alguma coisa e não faz nem uns 2, 3 anos que tu está vencendo sobre aquilo, se tu estiver tentando ajudar o outro naquilo que está recente, tem um grande risco de vocês caírem juntos. Então tem algumas áreas que a gente não precisa ter pressa. Espera uns 2, 3 anos para poder falar sobre aquilo, ajudar sobre aquilo, entendeu? Eu não estou dizendo que em algum momento não tem que celebrar, não tem que falar. Eu quero te dizer que muito daquilo que tem afastado as pessoas da igreja são gente que no primeiro ano achou que desenrolou todas as faixas, aí começa a fazer devocional na internet, começa a querer ensinar os outros, e aí daqui um pouco não tem o resultado que elas querem, e elas voltam de novo lá para a caverna. E elas mesmas enrolam a pedra e ficam lá mortas nos seus pecados. Então o desenrolador de faixa tem que ter a maturidade também de entender. Tu vai participar, tu precisa participar.
a restauração na vida de algumas pessoas, mas também tem maturidade, que algumas ainda tu precisa ser conduzido e tratado. É humildade. Deu para entender? Deu para pegar? Tem algumas coisas que tu acha que nós achamos que a gente já está muito maduro e a gente pode ajudar muitas pessoas. Mas ainda às vezes ela está muito frágil. Só que tem outras que tu já venceu. Já venceu. Por exemplo, ali em Efésios, Paulo ele fala bastante coisa assim sobre esse período assim, né? Aquilo que tu era, aquilo que tu recebeu e aquilo que tu pode ser, né? Pai, eu roubava, agora não roubo mais. E eu trabalho, né? Porque antes eu tirava, agora eu abençoo as pessoas entregando. Antes eu mentia, agora não só não minto mais, mas também minha boca está cheia de palavras de vida para abençoar as pessoas. Não é só simplesmente deixar de fazer. Agora eu começo a abençoar as pessoas. Então, de forma prática, faz quanto tempo que tu não trai tua esposa? Ah, nunca traí. Fala sobre isso. Fala sobre casamento. Ah, generosidade. Pô, eu estou conseguindo isso. Pô, fala sobre isso. Venci a avareza. Ah, antes eu mentia. Antes minha boca estava cheia de palavras indecentes. Antes eu aceitava qualquer caminho de facilidade. Antes eu dava um jeitinho. Tenho lutado, tenho vencido. Eu quero dizer uma coisa. Uma igreja cheia de Espírito Santo, ela não fica constrangida de falar aquilo que tu era antes de Cristo. A gente não fica constrangido mais. Ele levou toda a nossa culpa. A gente não precisa mais ter culpa por aquilo que nós fizemos ou vivemos antes de encontrar com Ele. Não vemos mais sobre culpa. Então uma igreja cheia de Espírito Santo, ela não fica escalonando o pecado. Deu para pegar isso? A gente não fica escalonando o pecado. Pecado é pecado. Então a gente sabe que a gente não vai ficar dizendo, olha, esse aqui ele não está tão em pecado quanto aquele ali que fez uma coisa que para nós a gente colocou aqui na escada da moralidade, esse aqui subiu mais, esse aqui menos. Mas a gente participa um na vida dos outros. No Novo Testamento tem mais de 40 citações, pelo menos, em torno de 40 citações que falam uns aos outros. Uns aos outros. Esse uns aos outros é um processo restaurativo, de restauração, desenrolador de faixa. Então, quando alguém lá no GT começar a falar de alguma fragilidade, a gente não pode se assustar. Quando alguém lá no GT começar a falar alguma coisa que fez no dia anterior, que não pode assustar. Isso tem que nos provocar assim, uma vontade de amar absurda a ponto de se oferecer para participar no processo de restauração. Estão comigo? Não é para assustar, fazer fofoca, depois ficar falando, olha, tu viu, cara, não sei o quê. Não, ao contrário, tem que colocar em oração, tem que ligar e tem que dizer, cara, eu estou contigo, olha, eu já passei por isso, quero estar contigo nesse negócio. E aí você vira um desenrolador de faixa. Você participa no processo de restauração das pessoas. E não é fácil. Muito do que as pessoas às vezes têm é como se fosse uma mentalidade triunfalista da igreja. É como se, Jesus venceu, lá no final está garantida a vida eterna e está tudo certo, eu posso viver mais ou menos de qualquer jeito. Eu não acredito nisso, eu acredito que nós somos uma igreja triunfante. Nós vencemos diariamente sobre as tentações, nós vencemos diariamente sobre os pecados e nós ajudamos diariamente as pessoas a conseguir ter essas vitórias também. Eu pegar a diferença entre triunfante com triunfalismo, uma igreja triunfante, ela vibra todo dia porque venceu. Não porque um dia só entendeu que era Jesus, às vezes quando dá uma escapada. E uma arma poderosa, né, que um dia me entregaram, eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte: quando eu tinha recaída em alguma área que já estava dentro de um processo, parece que vem uma voz do diabo dizendo que tu nunca vai conseguir, que tu é muito ruim, que tu é muito ruim. E aí eu fazia a seguinte oração: Deus, me perdoa, vou conversar com alguém, mas eu não sou o mesmo homem de ontem. Ontem, tal hora, naquele momento, eu dou o nome para o pecado, né? Falo o que fez, e a partir de ontem, aquele horário, fazendo aquela coisa, eu quero te pedir perdão. Eu vou convidar alguém para participar disso, eu vou abrir isso com alguém, eu vou conversar com alguém, eu vou chamar pessoas para orar por mim, né? E a gente continua no processo de desenrolar as faixas, as nossas e a dos outros. Jesus,
Lázaro, roladores de pedra e desenroladores de faixa. Vocês creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Tem alguma coisa que é impossível para Ele? Nada é impossível. Não confunda os esforços humanos com os esforços divinos. Não tem esforço para Ele, para entregar aquilo que a gente precisa. Roladores de pedra. Vai ter esforço. Vai ter suor. Não vai ser fácil. Vão ter algumas pedras que vocês vão olhar assim e vão dizer assim, meu Deus, a gente não vai ter força. A gente não vai ter força para ajudar no processo de ressurreição desse cara. Esse cara está muito na escuridão. Eu não creio nisso. A gente vai usar todos os nossos recursos. Estamos juntos? Para empurrar qualquer pedra para que alguma pessoa venha contra a vida. Estamos juntos? Desenroladores de faixa. Vai existir algum fedor de pecado que vai te assustar e vai fazer você parar? Sim ou não? Estamos juntos? Porque isso vai definir a base da igreja como nós somos. Nós somos escolhidos para fazer a base aqui de uma igreja e de outras pessoas que vão vir. Nós estamos tendo o privilégio de ser os primeiros a chegar nessa fase da igreja. Então, muito que vai acontecer aqui, quem vai dar o tom somos nós. Se a gente começar a se assustar e não querer entregar nossa vida para cuidar das pessoas, a próxima geração que vai vir vai ser dali para pior. Então, eu gostaria muito assim, que o nosso nome fosse, né, para a próxima geração, né, para as crianças, para os adolescentes, para os nossos filhos, de pessoas, né, que possam falar assim da gente, dizendo, olha, essa igreja, olha, ela teve que mover assim, montanhas. Mas um dia eu descobri que era Jesus. Essa igreja me fez perdoar o imperdoável. Essa igreja me fez vencer traumas. Essa igreja me ajudou a vencer vícios. Essa igreja não desistiu de mim. Acho que isso é o grande termômetro da manifestação de Deus, né, numa igreja. Vocês estão comigo? Estão comigo? Morar então. Se você sente Lázaro, precisa ser ressuscitado em alguma área, você pode colocar diante de Deus. Aquela música que tu cantou ali, Felipe, com a gente, nós foi ministrado, né? Torna o luto em festa. Se tem alguma coisa que na tua vida tu entende que precisa de ressurreição e tu te sente um Lázaro em alguma área, sabe o momento aí de colocar diante de Deus, né? Fecha teus olhos, faça tua oração. Se você precisa de força aí, porque você já entende que você está empurrando algumas pedras aí para algumas pessoas saírem da caverna, da escuridão dos seus pecados, pede força para te renovar, né? Se você é um que já percebe já que algumas faixas foram desenroladas do corpo de vocês, vocês já conseguem fazer alguns movimentos que antes era impossível por causa das limitações. Se você sente também que isso tem ajudado a desenrolar a faixa para outras pessoas serem restauradas, se você quer orar também pedindo assim, Deus, quem eu vou ajudar a desenrolar as faixas em algumas áreas que eu estou vencendo, é um baita momento de oração também. Que Deus te ajude a avançar na tua fé. Deus, nós somos uma igreja que nos rendemos ao teu senhorio. Nós somos uma igreja, Pai, completamente, Pai, inspirada, Deus, pela tua obra. Somos uma igreja, Pai, que quer ver numa dimensão do Espírito Santo, a ponto, Pai, de não escalonarmos o pecado e muito menos limitarmos o poder de atuação, Deus, naquilo que faz parte da tua vontade. Nós somos uma igreja, Pai, que declara, Deus, que a nossa espiritualidade chama-se Jesus e nós queremos ser cada vez mais dependentes para viver na plenitude, um avivamento pessoal. E nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, Deus, que tudo aquilo que a nossa igreja precisa viver nessa fase, nesse tempo, para que o teu nome seja glorificado, para que pessoas ressurjam a viver, Pai, para que pessoas possam ter esperança e que nós também voltemos a viver, Deus, uma aventura, Deus, de participar de milagres na vida de outros. Nós pedimos, Pai, que teu Espírito Santo, Deus, nos capacite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.